Olá, você que acompanha nosso canal Arrese Dicas Automotivas. Como eu sempre digo em todos os vídeos, mais uma vez seja muito bem-vindo. Se você é espectador pela primeira vez, você vai perceber através dos vídeos que eu tenho postado frequentemente que o meu principal objetivo ao postar esses vídeos é mostrar a necessidade da manutenção preventiva veicular. A manutenção preventiva ela sempre vai evitar a corretiva, e a corretiva, todo mundo sabe, é sempre muito mais cara do que a preventiva. Então, eu vou mostrar um caso. Eu fiz um serviço aqui no Honda Fit e eu vou mostrar para vocês o que a falta de manutenção preventiva pode fazer com o carro, certo? E isso, detalhe, eu vou mostrar para vocês no caso aqui uma manutenção do Honda Fit, mas o que aconteceu com esse carro pode acontecer com qualquer carro que é no sistema de embreagem. Então fique ligado, essa é mais uma dica interessante e que vale a pena você prestar atenção e colocar em prática na hora de fazer a manutenção do seu veículo. Esse é mais um vídeo Arrese Dicas para você. O carro que eu estou falando para vocês é um Honda Fit, ano 2010, modelo 2011. O carro é esse aqui, ó. Tá ele aí. Um carrinho bem conservado. Esse proprietário dele acabou de pegar esse carro e ainda não está totalmente montado, porque está faltando um componente, e eu já vou mostrar para vocês qual componente que é e o porquê que está faltando. Como eu disse para vocês, o proprietário desse carro pegou esse carro há bem pouco tempo, eu acredito que menos de 6 meses, então a situação que se encontra nesse carro não é culpa dele, é culpa do ex-proprietário que não fez o que deveria. Bom, o que eu estou falando? De qual componente que eu estou falando da manutenção preventiva? Todo mundo sabe, os manuais dos carros já vem marcando lá que o fluido de freio do carro deve ser trocado a cada 2 anos. E algumas das vezes, quando a gente vai fazer a manutenção aqui, eu cito isso para o proprietário do carro, falo, ó, o fluido de freio já foi trocado? Se não foi trocado, tem que trocar. Às vezes são clientes antigos, eu tenho um registro, eu olho no registro, foi trocado, já deu 2 anos, a gente faz a troca. E eu já tive questionamento sobre isso, mas será que é necessário mesmo? Olha só como é que são as coisas. Hoje, eu fico sempre aguardando que apareça uma situação real num carro que eu estou trabalhando para mostrar a necessidade da troca desse fluido. E hoje apareceu. No caso do Honda aqui, é o fluido de freio que vai no sistema de embreagem. A embreagem desse carro não utiliza cabo, ela é uma embreagem hidráulica, então utiliza o fluido de freio no freio e na embreagem, o mesmo fluido. Então, obviamente, se o problema que acontece no fluido que está colocado na embreagem, no freio vai acontecer a mesma coisa. No caso do Honda, ele tem 2 reservatórios. Esse reservatório aqui é o reservatório que vai o fluido para os freios, e esse pequenininho aqui é o que vai para a embreagem. Em uma grande maioria de carros, o reservatório é o mesmo, né? Ele tem 2 saídas, tem a saída que vai direto para dentro do cilindro mestre de freio e uma saída lateral que manda o óleo para o cilindro mestre da embreagem. Mas o fluido, como eu disse para vocês, é o mesmo, seja DOT 3, seja DOT 4, seja DOT 5, seja o que for, fluido de freio que é utilizado em freio e é utilizado na embreagem. E aí a gente passa a analisar então o porquê da troca desse fluido. Mas eu vou mostrar para vocês aqui a situação que estava a embreagem desse carro. O fato da embreagem estar gasta, nada tem a ver com o fluido, aconteceu porque realmente já estava velha, esse cliente meu, ele comprou o carro já com o carro bem rodado, então acontece, a troca da embreagem é desgaste natural, tá? A embreagem está aqui. Olha como é que ficou esse disco, tá vendo que ele despedaçou todo aqui, ó? Ele já desse lado ficou desse jeito, né? Vamos ver o outro lado. Olha lá, ó. O lado de dentro nem tem mais material no disco, né? Ele já gastou completamente. Até eu deixei separado aqui para vocês verem, ó, a situação que ficou a embreagem. Esse carro parou em São Paulo. Ele foi utilizado para levar um familiar dele para lá para fazer um tratamento, para fazer alguma coisa que ele não entrou em detalhes. E aí, no meio do trajeto lá, acabou a embreagem, acabou que o carro teve que vir de guincho para a nossa cidade aqui. Mas aonde que entra então aí a questão do fluido, né? A gente está falando do fluido de freio, eu mostrei lá para vocês o reservatório. Quando nós fizemos a troca da embreagem, falei, vamos dar uma olhada no fluido, vamos fazer a sangria, porque mexe para lá, mexe para cá. Esse carro, ele não tem o que a gente chama de atuador de embreagem com colar acoplado. O atuador de embreagem dele é externo. Vou mostrar aqui para vocês no carro.
O atuador dele é esse cilindro aqui. Aí quando pisa na embreagem, o óleo expande esse pino aqui que está dentro dessa coifa e aí aciona o garfo, né? Então aciona o garfo, a embreagem trabalha. Então ele é externo, o que facilita a troca, facilita a manutenção quando dá problema. Alguns carros como Fiesta, EcoSport, da linha Ford, também da linha GM, Corsa, Vectra, vários carros, tanto da linha Ford e da GM e algumas outras montadoras utilizam o que eu chamei de o colar acoplado ao cilindro, ao atuador de embreagem. Então ele vai dentro da caixa de vidro. Se der um problema, tem que tirar o câmbio fora só para trocar esse colar aí. Não é o caso desse carro, o atuador não é acoplado ao colar. Nós temos aqui o colar separado, o rolamento dele inclusive já está cantando, ó. Tá vendo? Mas com relação ao fluido de freio, quando nós fazemos a análise dele, nós analisamos basicamente duas coisas do fluido. Primeiro, a umidade. Se o fluido tiver umidade em excesso, ele perde a capacidade de hidráulica dele, vamos dizer assim, e aí ele passa a apresentar falhas, né? Por exemplo, um fluido com excesso de umidade, pode acontecer do pedal baixar, você perde pedal de freio ou perde pedal de embreagem, coisas do tipo. E também sujeira. A sujeira no fluido de freio é um outro grande problema, porque danifica os componentes, sejam eles, no caso do freio, cilindro mestre ou a própria pinça de freio dianteira, ou no caso dos freios traseiros que ainda utilizam tambor, aqueles que o pessoal chamava de burrinho, que são cilindros de roda. Então os componentes são danificados por conta de sujeira, né? No caso desse carro aqui, nós tivemos os dois problemas. E eu vou mostrar aqui para vocês como é que estava o fluido dele. Eu coletei aqui a amostra do fluido de freio, coloquei um pouquinho aqui no copo para a gente ver a umidade e coloquei aqui nessa buretinha para a gente ver. Olha a cor que está esse fluido. Para vocês entenderem o problema que eu estou falando, eu vou colocar aqui um fluido novo. Aí a gente vai ver a coloração de um fluido novo comparado com um fluido velho. Olha só, olha a diferença. Tá ótimo. Esse é um fluido DOT 4. Vocês veem que a coloração dele é bem avermelhada. Tá limpinho, né? Dá pra gente fazer uma boa comparação com o fluido velho, com o fluido que saiu do carro. Olha a diferença. Primeiro, você veja que o fluido novo, ele é translúcido, né? Você consegue enxergar meu dedo ali por trás dele. Agora, olha o fluido velho. Tá muito sujo esse fluido velho, né? Então essa sujeira aqui danifica e no caso desse carro danificou realmente um componente do carro que eu vou mostrar para vocês. Agora, com relação à umidade, a gente usa uma caneta de teste. Ela tem LEDs e quando a condutividade elétrica é muito grande, ela acende um LED vermelho. Eu vou ligar ele aqui, ó, tá lá, acende o LEDzinho verde. Quando a condutividade elétrica do fluido é muito alta, ela acende um LED vermelho e às vezes o amarelo. Olha lá, ó. O amarelo indica que esse fluido já estava com umidade, né? Não estava num grau muito elevado, altíssimo, mas já estava com umidade, já é necessária a troca. Mas o que mais chama atenção nesse caso é realmente a questão da sujeira do fluido, né? Muito sujo. E aí o que aconteceu? Esse carro, o pedal de embreagem dele, o cilindro de embreagem é esse cilindro aqui. E quando ele fica, essa haste fica para fora, quando você pisa na embreagem, ela empurra o fluido que sai por meio de uma tubulação que vem aqui e aciona a embreagem lá. Quando a gente foi fazer a sangria para limpeza, o carro perdeu a embreagem. Mas por que ele perdeu a embreagem? Tanta sujeira que tem dentro desse cilindro que o êmbolo dele travou aqui no fundo. Então ele não funciona, ele perdeu completamente a atuação. Perdeu esse componente por conta de sujeira. Olha para vocês verem aonde chega o problema, né? Aí você pergunta, qual o tamanho do prejuízo? O componente, mais o óleo de freio, mais o serviço para fazer a troca, vai encostar lá nos seus R$800 mais ou menos. Prejuízo desnecessário, né? Se tivesse sido feita a troca do fluido, o atuador estaria em perfeito estado. Então não teria esse prejuízo aí, não daria esse problema. Como eu disse para vocês, esse carro foi adquirido há pouco tempo. O proprietário dele, que é nosso cliente, adquiriu há cerca de 6 meses mais ou menos. Então o dono anterior que é o culpado da história. Ele não fez a troca de fluido. E pelo que eu vi ali no carro,
o fluido de freio também está velho. Ele não trocou fluido nem da embreagem e nem do sistema de freios. Então, fica aí a dica, a necessidade da troca de fluido. Ah, mas será que é necessário? É necessário sim. Além de ser um item de segurança, fluido de freio, ainda evita que aconteçam problemas como esse, que danificou um componente e gerou um prejuízo desnecessário para o proprietário do carro. Beleza? A dica de hoje era essa, fica aí para vocês. Faça a revisão do seu carro, faça a revisão do sistema de freio, sistema de embreagem, troque fluido, no máximo a cada 2 anos. Se fizer isso, você vai otimizar a vida útil dos componentes do seu veículo e vai evitar problemas com a segurança sua e da sua família. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe aí seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos que serão postados semanalmente. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.